A nossa aula de hoje vai ser a lembrancinha do Harry Potter. Vamos fazer o Harry, o Rony e a Hermione. Eles ficam com 5 centímetros e o preço que pode ser vendido está na descrição. Vamos lá? Vamos começar a fazer as cabeças. Eu sempre começo pelas cabeças. Estou usando aqui bola de 25 com 9 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha com a massa. Vou encaixar a bola de isopor aqui dentro, pressionando bastante. Puxo a massa, puxo aqui para dentro. Vou fazer esse movimento com a palma da mão de novo. Puxo aqui para dentro de novo. E agora eu vou pressionar essa bola no meio da minha palma da mão para puxar essa massa para baixo. Essa parte feia eu vou dar uma beliscada e tirar. Ficou assim. Vou pressionar aqui na minha mesa e empurrar essa massa aqui para frente para fazer a parte da bochecha. Agora eu vou ajeitar, aliso um pouco. Aqui eu vou marcar a área dos olhos. E como ficaram muitas marcações, eu vou ter que alisar, tirar todas essas marcações de digital, de marcação de dedo. Vou afundar bastante aqui. E isso demora mais ou menos uns 3 a 5 minutos eu fazendo esse processo de alisamento. Depois de bem alisado, eu vou marcar a boca. Então, eu vou pegar aqui o meu marcador de boca, o que você usa de preferência, vou fazer a marcação da boquinha. E a Hermione, ela não tem orelha, tá? O cabelo dela é por cima da orelha. E aí é só espetar o palito de dente e deixar secar. O Rony e o Harry, eles precisam colocar a orelhinha. Então, eu pego aquela massinha que sobrou, né, da cabeça e vou colocar aqui do lado. Com a estequinha agulha, eu vou fazer o furinho e agora sim eu deixo secar. A gente vai fazer o corpo agora do Harry Potter. Eu estou usando aqui 3,5 gramas para a parte de cima da blusinha deles. Eu faço com o branco, então eu vou fazer uma bolinha, vou alongar um pouco e vou achatar na mesa para ele ficar assim, um triângulo, esse formato assim. Vou fazer isso 3 vezes e que fiquem com o mesmo tamanho, tá? E do mesmo formato. Quando a gente tá usando assim a massa branca e a massa preta, é melhor a gente fazer primeiro a branca. Às vezes é até indicado a gente lavar a mão, para daí a gente usar a preta, para uma massa não invadir a outra. Para a calça e a perna, né? Que a gente vai fazer agora, eu tô usando 10 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Aqui eu vou marcar de um lado, marcar do outro, para ficar assim. Eu aperto aqui um pouco e aí eu vou puxar essa perna desse jeito, tá? Trago eles mais para frente, aqui eu achato, porque aqui é uma calça, não é o corpo inteiro. E aí vou ajeitando para deixar nesse formato, tá? Então eu achato aqui na minha mesa, nesse formato. Vou passar uma cola aqui em cima para grudar essa parte branca. E vou ajeitar, que fique assim. Aqui eu não preciso me preocupar porque vai entrar um colete por cima e por trás vai vir uma capa, né? Mas eu sempre cuido de todos os acabamentos, ajeito bem, deixo o mínimo possível essa emenda, que ela fique mais reta possível. E aí vou fazer isso nos 3 personagens. Depois de bem seco, eu já passei aqui a bochechinha, a maquiagem, né, na bochecha. E aí eu vou pegar o meu óculos. Esse óculos é um óculos de EVA 3 centímetros. E eu comprei lá na loja da Bia Cravol. Mas vocês encontram em muitas lojas de artesanato hoje em dia. Então, primeira coisa, eu vou centralizar bem aqui o meu olhinho. De um jeito que eu consiga segurar esse meu óculos. E aí eu vou pegar um lápis e vou fazer essa marcação aqui dentro, tá? Dos olhinhos para eu pintar. Eu vou mostrar para vocês um modelinho bem simples, mas assim, modelo de olho existem milhares por aí, você pode fazer de diversas maneiras, pode inclusive usar os adesivos. Então eu tô mostrando aqui uma outra opção.
caso você queira fazer assim. Então, eu vou pintar com o pinta-bolinhas número 3, eu tô usando uma tinta acrílica brilhante preta. E esse modelinho, ele pode ser feito também na caneta. Aqui no canal tem vários vídeos já de pintura de olhos, tá? Então aí vocês ficam à vontade para escolher o modelinho dos olhos que vocês acharem mais confortável de fazer. Então aqui na Hermione, que é a menina, eu vou fazer os cílios. Então eu peguei aqui o meu pincel. Esse pincel é o Condor 422000. Eu tirei alguns fiapos de cerda dele e vou fazer aqui os cílios bem fininhos. Vou fazer também a sobrancelha. Veja como fica um outro estilo de olhos. Existem os olhos de miçanga, os olhos resinados. O Harry tem o olho azul, né? Mas eu não vou fazer olho azul, vou fazer tudo pretinho assim. Aqui eu vou fazer a marquinha dele. Para o pezinho eu tô usando 2 gramas de massa. Eu vou fazer uma bolinha, vou alongar um pouco e vou achatar aqui na minha mesa. É só isso, tá? E aí eu vou passar um pouquinho de cola nessa perninha e encaixar o pezinho com a base reta para fora. Então eu vou fazer esse movimento. Vamos fazer o colete. Eu abri aqui o colete com uma massa bem fina, mas não muito fina, com o cortador número 30, eu fiz esse corte. Só que antes de colocar o colete, eu vou fazer eles com o uniforme, com a gravatinha, tá? Existem vários modelos de Harry Potter, vários modelos de roupa, então fica aí a critério de vocês e da cliente escolher. Quando a gente faz a colagem aqui do branco com o preto, precisa passar cola, porque a massa fica retraindo, né? E aí levanta aqui um buraquinho, tá? Então a gente precisa cuidar disso. Aqui vai o colete, não tem problema. Mas aqui no caso desse aqui, olha, ele levantou bastante. E se eu colocar o colete aqui, esse buraquinho aqui vai aparecer. Então o que eu faço? Eu venho com uma massa branca depois, ou preta, e coloco aqui nesse buraquinho para não ficar assim tão disforme essa distância. Antes de eu colar o colete, eu preciso fazer a gravata, né? Que eu vou fazer a gravata. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho bem pequeno, vou esticar um pouquinho e apertar nesse formato, bem fino. Não precisa abrir o rolo, né? É uma coisa bem minúscula. E aí, eu abri uma tirinha bem fininha também e achatei. Essa é a cor vermelha. E eu vou colocar aqui de ladinho assim. Então, são 2 cores aqui. E a parte de cima da gravatinha, eu vou fazer uma bolinha bem pequena. E é tudo bem pequeno, tá? Quanto menorzinho, mais delicado você fizer, melhor vai ficar. O acabamento fica mais bonito. Eu vou fazer um triângulo assim da gravata. Passo um pouquinho de cola aqui onde vai ser colado a gravata. Só que antes eu preciso arrumar isso aqui, né? Vou cortar aqui. Corto aqui do outro lado também e vou colocar aqui desse jeito. Aí eu vou pegar a faquinha e vou fazer onde vai terminar o meu colete, para eu marcar aqui essa gravata. Aqui em cima eu vou passar cola e aqui eu vou colocar o nó da gravata. Agora sim eu posso pegar o meu colete, eu vou medir aqui e vou ter que cortar um pouco para baixo. E aqui eu vou fazer um V, desse jeito, uma ajeitadinha aqui com a faquinha. E vou encaixar esse V nessa gravata. Aqui eu preciso cortar e aqui também. Aqui do lado eu vou pegar esta agulha e vou puxar um pouquinho pro lado, tá? Porque aqui vai ficar o braço, vai ficar o paletó, também não vai aparecer, mas eu preciso ajeitar ali. Eu vou fazer assim nos outros também. Abri uma massa aqui com um cortador quadrado, número 60. Ele não tá nem muito grosso, nem muito fino. E aí, eu deixo ressecar um pouco, então eu fico passando assim meu dedo, deixo um pouquinho ali descansar, mas não pode descansar muito, tá? Porque isso aqui tem que ficar flexível pra gente encaixar ali no corpinho. Então, eu posso passar também cola aqui nos bracinhos pra aderir melhor. Então, eu vou encostar aqui atrás, bem encostadinho aqui, tá? Na mesa. Vou puxar essa massa pra frente e essa massa aqui também
puxo um pouquinho pra frente. Esse excesso eu vou cortar, fica até melhor, né? Pra gente mexer. Então, eu vou puxar de uma maneira que eu cubra essa parte aqui do colete. Então, eu vou puxar, porque o casaco que eles têm é um casaco comprido. Então, eu puxo, essa ponta aqui eu vou arredondar e aqui eu puxo pra trás pra fazer essa golinha. Coloquei aqui um arame no pescocinho deles. E aí, eu tô usando 0,5 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha e vou achatar e vou encaixar aqui nesse pescoço para encaixar a cabeça. A Hermione, a gente precisa fazer o cabelo com a cabeça já aqui encaixada no corpo. Então, eu vou primeiro colocar os pescoços deles todos. Os meninos, eu faço o cabelo separadinho. Escolho uma aqui para fazer a Hermione. Vou passar cola aqui no pescocinho dela. E aí, eu vou encaixar aqui no corpo e vou dar uma achatadinha. O cabelo da Hermione, eu tô usando 28 gramas de massa, de um marrom mais claro. Então, eu vou fazer uma bolinha e já vou abrir a massa nesse formato. Posso passar cola aqui nas orelhinhas dela para aderir melhor essa massa. E aqui em cima eu gosto de passar também. Então, eu encaixo o cabelinho dela e aqui em cima todo esse resto eu vou cortar. Eu acho que não é 28 não, acho que é muito menos. Aqui em cima, eu vou pegar uma esteca e vou tirar todas as marcações. E aí, eu vou alisar bem para tirar essas marcações. Vou pegar uma bolinha pequena de massa. Vou abrir na minha mão mesmo, fazer uma cobrinha. Não muito fina, nem muito grossa. E aí, eu vou fazer esses pequenos cachinhos, torcendo assim a massa. A minha massa, ela tá bem macia, então eu não preciso passar cola. E eu vou encaixar de um lado e do outro. São 2 cachinhos, vou fazer mais 2, um de cada lado. E eu puxo lá em cima. Vou fazer mais uma vez, desse lado assim. E aqui em cima eu puxo. Vou fazer a franja, o cabelo dela é meio estranho, né? É um liso com enrolado. Então, a franjinha dela, eu vou fazer pequenas mechas, uma gotinha, achato. E vou encaixar aqui em cima desse primeiro cachinho. Então, eu vou pegar a esteca gravata e vou fazer aqui as marcações da franja. Vou fazer isso em toda a parte da franja até eu terminar de cobrir toda essa parte aqui. Então, eu venho fazendo as gotinhas, vou marcando e assim eu vou preencher até aqui. E a última mechinha coincide com a última franjinha. Eu vou fazer aqui as marcações, sempre cuidando aqui para esse espaço ficar bem uniforme. E tá pronta a nossa Hermione. Vamos fazer agora o cabelo do Rony. Eu tô usando 12 gramas de massa. Vou fazer sempre, começo com a bolinha. Eu vou achatar um pouquinho aqui na minha mão e vou abrir assim. Agora eu vou encaixar do lado da orelha, já passei cola. Onde eu passo cola, a massa adere melhor, por isso que eu gosto de passar cola. Então, eu vou encaixar nas orelhas. Esse é um modelinho bem clássico de cabelo de biscuit. Seguro aqui, puxo para baixo. É um cabelinho que eu gosto muito de fazer, que ele é muito rápido, muito fácil de fazer. O excesso eu corto, tiro as marcações aqui com a esteca. Depois eu venho alisando com o dedo, tirando todas essas marcações. Essa cor é um laranja normal. E eu coloquei um pouquinho de marrom, para ele ficar um laranja um pouquinho mais escuro. Eu cortei ali um pouquinho, que eu achei que ficou muito em cima da sobrancelha. O pessoal tem invocado um pouco, que o meu cabelo tem coberto a sobrancelha. Então, eu venho com a esteca gravata e vou fazendo essas marcações do cabelo. Essas ondinhas aqui da franjinha. E tá pronto o cabelo no nosso Rony. Vamos fazer agora o cabelo do nosso Harry Potter. O mesmo procedimento que eu fiz no Rony, eu vou fazer aqui do Harry. Eu gosto de dar uma apertadinha, já deixar a massa redonda para eu abrir, porque eu acho que fica muito mais prático. Eu podia cortar com o cortador, mas eu acho que não fica muito bom, sabe? Eu prefiro fazer desse jeito assim. Então, eu vou passar cola, começo encaixando aqui numa orelha, seguro, dou a volta, puxo a massa, encaixo na outra orelha
vou fazer o mesmo estilo do Rony, só que aqui, ó, eu seguro com o polegar e puxo a massa para baixo. Aqui eu vou cortar, dou uma ajeitadinha, pego a esteca, agulha e arrumo aqui essa emenda. Passo várias vezes o meu dedo para tirar essas marcações. Passo a palma da mão para alisar bem. E aqui eu vou pegar uma tesourinha e vou fazer um V, bem onde tá a cicatriz dele, que eu ajeito com o dedo, pego uma faquinha, vou dar uma afastadinha nesse cabelo para dar um charme aqui nessa franjinha aqui. Alguns Harry Potters estão com o cabelo preto. O ator do nosso Harry, ele não tem o cabelo preto, ele tem um escuro, bem escuro. A última encomenda que eu fiz de Harry Potter, eu fiz com o cabelo preto, mas fica aí a gosto de vocês, é gosto do cliente, né? Vocês têm que combinar isso também, que às vezes a gente encontra uns Harry de cabelo preto e às vezes um Harry de cabelo marrom escuro. Então aqui eu dou uma ajeitadinha com a faquinha para ficar aparecendo a cicatriz dele. E aí agora eu gosto de colocar aqui nesse buraco do palito, né? Porque eu coloco ali o palito para me ajudar. Eu gosto de colocar um fiapinho de massa aqui dentro desse buraquinho, para não ficar muito aberto. E aí assim eu passo a cola e vou encaixar aqui no corpinho, que já tá preparadinho ali com o pescoço. Dou uma apertadinha para encaixar esse pescoço na cabeça. Vou fazer isso com o Rony também. Então eu tiro o palito de dente que eu usei para secar a cabeça, faço um fiapinho de massa para fechar esse buraco. Aqui vou passar a cola e encaixar aqui no corpo, pressionando para baixo. Então agora falta só o bracinho e a mãozinha. Antes de fazer a mãozinha, eu vou fazer um livro. Vocês podem fazer só a mãozinha, não precisa, né, ter a necessidade de fazer o livro. Vocês podem também colocar a vassoura do lado dele. Eu fiz o ratinho, né, pro Rony. Então eu tô usando aqui pro livro 1,5 gramas de massa. Vou fazer um retângulo e vou marcar aqui as páginas com a faquinha. E aí eu preciso deixar secar bem para eu fazer a capa. Eu não posso fazer a capa com essa massa mole, porque vai ficar feio, eu não vou conseguir modelar esse livro direitinho. Então eu preciso deixar pelo menos umas 2 horas ressecar essa massa, para daí fazer a capa, para depois eu terminar fazer o bracinho. Eu abri aqui uma massa com o cortador número 30 quadrado, e aí aqui a parte branca já está um pouco mais firme, e eu vou cortar a parte que sobra. Dá para fazer 2 livros com esse tamanho. E aí vou envolver a parte branca para ficar assim, tá? Então eu cortei o quadradinho com o cortador 30, encosto aqui, vou tirar esse excesso e vou dar a volta desse jeito. Dou uma ajeitadinha e agora a gente vai fazer as mãos. Então 0,5 gramas para a mãozinha. Eu faço uma bolinha, achato, marco com a faquinha. Vou fazer isso 2 vezes. E para o braço eu tô usando 0,8 gramas de massa. Vou fazer só um rolinho. E aí eu passo cola e vou colar aqui a mãozinha. Antes da gente colar o bracinho, eu vou fazer esse movimento no bracinho, tá? Eu vou dobrar para daí a gente colocar o bracinho aqui no corpo. Então eu vou passar cola, vou encaixar aqui o bracinho no corpo, coloco aqui um pouquinho de cola no corpinho dele para eu colocar esse livro aqui, dou uma pressionada, vou passar um pouco de cola aqui na mãozinha dele e vou encaixar essa mãozinha aqui segurando o livro. Vou fazer isso nos outros personagens. E a última coisa que eu vou fazer é colar aqui o óculos na carinha do Harry. Então eu ponho bem pouquinho de cola de isopor, cola de EVA. Vou encaixar aqui o óculos e dar uma pressionada. E tá pronto a nossa turminha do Harry. Eles ficam com cerca de 5 centímetros. E vocês podem colocar nos cubos, no mini topo, em cima de caixa, nos potes.
É uma lembrancinha super fofa desse tema, né? Se vocês fizerem, me marquem. Eu adoro ver quando vocês fazem a peça que eu ensino aqui. E não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.